Agora sim, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. A partir de agora, entra no ar o seu programa Interview, programa esse que você tem a oportunidade de conhecer de um outro ângulo a vida de algumas personalidades que compõem a nossa sociedade do cotidiano. É uma forma de você conhecer os sonhos, desafios e início de vida de algumas personalidades aqui da nossa região. E hoje temos o prazer e a honra de receber o deputado estadual Antônio Vitoriano de Abreu, ele que é deputado pelo PSC e bate um papo conosco a partir de agora no seu programa Interview. Deputado, muito boa noite, prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. O prazer é todo meu. Imagine só eu estar em Cajazeiras, neste horário tão nobre, podendo falar diretamente ao público aqui da região e do país como um todo, e poder, inclusive, falar de mim dentro da minha própria cidade. Então, para mim, é uma honra muito grande chegar aqui e ficar com vocês até quanto tempo for adequado para nós. Muito bem, vamos tentar explorar no lado positivo o máximo possível. Deputado, esse primeiro bloco eu sempre convido os nossos convidados aí a fazer uma viagem no túnel do tempo e a gente conhecer um pouco da sua trajetória de vida. Bora lá? Podemos. Antônio Vitoriano nasceu em? Nasci em 9 de agosto de 1948, na Cabeça da Onça, sozinho, sem parteira, só eu e mãe. Só você e sua mãe? Às 11 horas do dia, depois que apareceu o primeiro para acudir e cortar o umbigo. Nossa, quem era? Um desafio. Quem Com cortou certeza. o umbigo foi meu próprio avô. Seu próprio avô que chegou. Estava sua mãe sozinha em casa? Sozinha. Chegou do açude com uma trouxa de roupa na cabeça e eu na barriga. 5 minutos depois eu nasci sozinho no chão e ela gritou pelo pai, que era o Antônio Pessoa de Abreu, conhecido como Zuca, e ele veio e cortou o umbigo, e daí o desafio, até hoje. Quem era a mãe de Antônio Vitoriano? Era Sinhazinha, conhecido como Sinhazinha, mas o nome dela era Franciscana de Abreu. E o pai? Meu pai é José Vitoriano de Abreu, das Almas. Das Almas. As ocupações qual eram? Sua mãe? Os dois da roça. Da roça? Os dois da roça. Família grande, Vitoriano? Lá na minha casa nascemos em 12, mas somente 7 foram criados. Muitos desafios. Todos com desafios. Imagine só, nos anos de 41, que foi a primeira pessoa que nasceu, foi minha irmã, para frente só se juntava dinheiro para comer, mais nada. Também ninguém vinha à feira, né? Ninguém precisava vir, tudo era arrumado lá mesmo. E embora com sacrifício, mas todos que se criaram com saúde e com coragem de lutar pela vida. Qual a melhor lembrança que você tem da época, Vitoriano? Nada melhor do que nascer no sítio, dormir numa casa ouvindo a chuva e os trovões e poder acordar de madrugada para tomar caldo de mungunzá, quando faziam durante a noite, e um cafezinho no domingo para um pão doce que ia da feira de Cajazeiras. Ia direto para o sítio. Era o jeito, senão a gente não via chegar esse sábado, né? Porque eram 8 dias aguardando a oportunidade de comer um pão. E aqueles cachimbinhos de açúcar que eram vendidos na feira. Lembro muito bem. Tinha muitos. Ô, Vitoriano, você chegou a ajudar seu pai na roça também? Ah, trabalhei. Eu, a partir dos 8 anos, eu já me dedicava a ajudá-los. Eu trabalhava com cuidado, nunca tive medo de trabalhar, tanto é que ainda hoje eu trago essa característica de agricultor e apaixonado pela roça. Eu sei que a roça não dá futuro a ninguém, hoje principalmente, naquele tempo dava, porque se não desse nós não estaríamos aqui com criados, certeza, né? Mas mesmo assim eu sou apaixonado. Aos 8 anos eu já ajudava a plantar, limpar, ia para a escola do Riacho do Meio, o meu professor Tonheiro, o pai do vereador Humberto, o melhor professor que eu já vi até hoje. E quando voltava ia direto para a roça, trabalhava até o sábado, meio-dia. Aos 15 anos, por minha conta, foi que eu achei que não poderia mais ficar na roça e resolvi vir estudar em Cajazeiras sem ninguém mandar. Eu resolvi... Você veio sozinho? Vim só. Avisei a meu pai que tinha que vir porque eu não queria mais roça. E simplesmente ele disse, eu não posso mandar, nem posso proibir, vá se tiver coragem. E eu saí da roça após uma lacraia que ele chamava, né? Mas na verdade é escorpião. Pegar meu dedo, eu estava limpando o mato e quando puxei aquele matinho até de um pé dessas frutinhas que nasce no sítio, o nome é ameixa. Pronto. Quando eu puxei aquele matinho, ela pegou e eu disse, não vou ficar mais não. Aí cheguei em casa por minha conta mesmo, eu digo, mãe, vamos sábado para Cajazeiras.
eu quero me matricular no colégio diocesano. Então, fazia 3 anos que eu tinha parado de estudar, porque eu já tinha terminado o primário, o velho primário, o 4º ano primário, né? Aí ela disse, vamos, agora depois de matricular, vai ficar na casa de quem? Vai aparecer. E viemos, matriculamos lá no diocesano, matriculei em admissão, e uma semana depois juntei a maleta que tinha lá, era aquela mesma, aquelas maletas o pessoal dizia maleta da cobra, né? Comprava na feira. Botei lá minha cueca, minha calça e minha camisa, um par de meia, uma latinha de sardinha para guardar o sabonete. Naquele tempo era saboneteira de pobre, era uma lata de sardinha seca. E eu vim na garupa da burra de meu pai e chegamos aqui, ali na rua Coronel Guimarães, que era a rua da família da gente. Tirei a bagunça de cima do burro e fui apelar para que lugar Você ficaria. Veio montado no burro? Na garupa, meu pai voltou e eu fiquei. Então na rua da Tamarinda ele me despachou e eu fiquei sem saber para onde ficar, aonde ia ficar. Pô, consegui. Com o tempo você descobre. Aí havia, naquele período, uma tia da minha mãe que estava se instalando na rua, ali onde é Bosco dos Quadros, aquela casinha mesmo. A tia de minha mãe estava se instalando ali e disse, olha, se quiser ficar aqui uns dias, pode dormir aqui, vai se virando. O fato é que nesse se virando, eu me virei 5 anos na em Cajazeiras. Dali para Doutor Coelho, para um muro que tem ali naquela rua estreita, que é a Travessa São Vicente, que sai lá no Cinepax. Uma rua estreita onde era também o curral do meu avô guardar os burros quando vinha no sábado, né? Aí tinha um quarto lá de cangalha, escuro, sem água, sem luz, sem nada. Eu me instalei ali, veja, com 15 anos. Era um desafio. E ali mesmo eu consegui passar mais dias. E a coisa foi sempre com dificuldade, indo. E eu passei em Cajazeiras 5 anos, que eu digo todos os dias. O lugar mais distante, mais difícil que eu já encontrei na vida para estudar foi Cajazeiras. Apesar de ser a minha cidade. Por que isso? Porque naquele tempo, a economia brasileira era instalada na zona rural. A cidade era lugar que ninguém queria. E quando você ia morar na cidade, era considerado um malandro. Vai morar na rua, vai ser malandro. Vai se aprender o que não presta. Só vai aprender o que não presta. Pois bem, mesmo assim eu fui um bom aluno do diocesano. Eu e o professor Abreu passamos a morar nesses 5 anos aqui em Cajazeiras com sacrifício, botando água do açude grande para a gente mesmo tomar o banho da gente. Botava de madrugada, senão as namoradas não queriam mais depois, né? Que havia naquele tempo uma péssima qualidade, era ser beiradeiro. A gente podia ser um beiradeiro rico, mas quando chegasse na cidade, você não namorava nem com a filha do chapeado. Nossa. Porque era beiradeiro. E ficávamos nessa discriminação. Mas, mesmo assim, eu e o professor Abreu ficamos 5 anos em Cajazeiras, do ano de 63 até o ano de 68, começo de 68 aqui, sem ter dificuldade no que diz respeito a estudar. Fomos os melhores alunos do diocesano. Servimos o tiro de guerra em 67, não 6 meses, mas sim 11 meses de tiro de guerra. 11 meses. Nós passamos 11 meses no tiro de guerra, sem nenhuma falta. Eu nunca tive falta no colégio, nem tampouco no tiro de guerra. Nunca levei atestado médico para nenhum canto. E toquei a vida com esse sacrifício todo. Fazia comida, nós mesmos éramos os cozinheiros. E era alternado os dias. Um final de semana ele ia fazer a feira no sítio, nas Almas. No outro final de semana quem ia fazer era a minha pessoa na Cabeça da Onça. E a pé depois que fazíamos a educação física, para não ficar com falta na educação física. E isso foi para nós uma trajetória de sacrifício, porém marcante, porque nós conseguimos romper dificuldades. Morávamos em casa sem água, sem sanitário. A água era trazida do açude grande para tomar banho e cozinhar. Os cozinheiros éramos nós mesmos. Cozinhávamos quando chegávamos do diocesano, fazia aquele rubacãozinho corrido para comer com sardinha e banana quando tinha. Mas não tinha, era só rubacão puro. Mas já ficava a sobra para a janta, porque nós tínhamos que ir para a educação física dia sim, dia não, no diocesano. E cozinhando tudo a lenha. Essa lenha nós íamos buscar no sítio. Eu ia a pé na sexta-feira à tarde, chegava na Cabeça da Onça por volta das 9 horas da noite, só, uma estrada não tinha asfalto, era só terra,
E no sábado, durante o dia, eu preparava a feira para trazer. Antigamente era o contrário, a gente fazia feira no sítio. Agora, que feira era essa, né? Juntar ovos de galinha para poder fazer o tempero da semana, girimum que tinha nas roças, resto de batatas e assim por diante, e feijão, arroz e tal, fazia a cangalha cheia e vinha com o jumento carregado, com lenha também, porque tinha que queimar, e a cavalo em outro burro. Tínhamos lá no sítio alguns garotos que vinham, qualquer dinheiro a gente trazia, aí ele voltava no domingo com o burro, cavalo num e tangendo o outro, que trazia a carga. Isso foi durante 5 anos. Ao término de 67, com a saída do tiro de guerra, não havia mais outro curso, além do 4º ano ginasial. Esses 5 anos, 6 anos, você só estudava ou também trabalhava? Só estudava. Aqui não tinha trabalho, só estudava. O trabalho era tentar sustentar a gente aqui. Se manter vivo. Pois é. Pois bem, mas mesmo assim nós tiramos esses 5 anos, deixando na história de Cajazeiras professores que foram nossos, conhecedores de que nós tínhamos futuro. O padre Vicente dizia com todas as letras, esse pessoal vai vencer, o pessoal tem origem. O padre Vicente já era naquela época o homem que conhecia a nossa origem. Por quê? O padre Vicente já sabia que a família Pessoa daqui é a mesma de João Pessoa, era a mesma de Epitácio, a mesma de João Pessoa, governador. E ele dizia, não, vocês têm tudo para vencer, porque apesar da dificuldade financeira de vocês ser muito grande, mas vocês têm o talento dos Pessoa, e o Pessoa é talento mundial. Então ele acreditava que a gente vencia. E os outros professores, o padre Gervásio também era um grande estimulador, o padre Luiz Gualberto também foi excelente na minha vida. E diria Francelino Soares, Maílson da Nóbrega foi professor nosso. Veja como era uma coisa engraçada, você estudar ginásio em Cajazeiras naquele tempo, os professores, as qualidades, doutor Rui Formiga era professor de francês. Nossa. Veja bem. Maílson da Nóbrega, professor de matemática, Francelino Soares, professor de português, e a mulher também, que era Magna Soares. Certo? O professor Martinho Salgado, que era professor de História Geral, Mr. Boy, professor de Latim. Foram altamente preparados, era só um professor gabaritado aí. Só. E arrancar tudo isso sem ter onde comer, nunca tomamos café de manhã com nada, não tinha como comprar pão, não tinha nada, ia no cru. O nosso café era 2 galões d'água, que tirávamos do açude grande. Mas mesmo assim, digo com toda segurança, nossas notas eram excelentes no diocesano. Se tinha 4 alunos bons da turma, que era quase 60, era eu, Zé Francisco de Abreu, Aguinaldo Rolim, sabe quem é Aguinaldo Rolim, né? Ele era da nossa turma. Era Liraildo Lira, também era um grande aluno. Quer dizer, uns 6 ou 7 carregava tudo nas costas. Com tanta dificuldade, em algum momento você pensou em desistir, Vitor? Nunca. Eu sempre fui determinado. Ambicioso também? A minha ambição é de vencer. Eu sempre fui ambicioso nesse sentido. Eu, quando via alguém vencer, eu dizia, eu vou também. Imagine como eu tenho uma característica que, às vezes, ela é considerada característica de impositor, de gente mandona, de quem é dono do mundo. Não é. Eu apenas sou determinado, e isso não foi criado por mim, não. Deus que me deu isso. Eu, quando disse lá no sítio que ia sair para ser médico, quem acreditava nisto? O médico era só da família que podia. Em Cajazeiras, você é filho de... Um beradeiro lá do sítio, vai ser médico. Sem condições. Quem era médico que dizia que ia ser médico era filho de Zuca Leite, que o doutor Epitácio foi. Era os Peba, inclusive, eu hoje me lembro que quando eu cheguei aqui em Cajazeiras com a cabeça raspada, a primeira pessoa que me procurou para dar um abraço foi uma pessoa desconhecida, foi o doutor Zuca Peba. Ele me pegou ali no calçadão, que era a rua estreita, na rua Tenente Sabino, e me segurou pela cabeça e disse, meu filho, eu vim lhe dar um abraço, embora eu não saiba quem é você. Você é de Cajazeiras, que sou, pois você vai representar essa cidade. Eu estou vendo que você é uma pessoa... Quer dizer, isso foi um estímulo, certo? Um estímulo. Pois bem, então, a trajetória mais pesada foi essa de Cajazeiras, porque as demais passaram a ser maneira. Quando nós terminamos o ginásio em 1967, no outro dia nós juntamos a mala e fomos para São Paulo, eu e Zé Abreu. Para quê? Na esperança de arranjarmos um colégio lá para estudar o científico, que era o que tinha depois, que aqui não tinha em canto nenhum. Após o ginásio, ou você fazia um concurso para o Banco do Brasil, ou voltava para a roça.
E nós não tínhamos esse desejo de ser bancário, apesar de na época Era uma o banco profissão, ser né? bancário era melhor do que ser santo, melhor do que ser doutor. Era uma profissão desejável. Porém, nós fomos para São Paulo. Pegamos aqui um ônibus de Raimundo Ferreira, dia 7 de janeiro de 1968. E passamos 5 dias na estrada, não existia asfalto, era terra. Mãe. Chegamos em São Paulo e fomos direto para a pensão de Antônio Ferreira, que é lá de São José de Piranhas, que morava lá há mais de 30 anos. Ficamos na pensão e fomos arranjar serviço. Arranjamos serviço no primeiro dia que visitamos a Estevô, que é uma fábrica de peças de automóvel francesa. Ela é vizinha da Biotônico Fontoura e da William, naquele tempo tem a William, que era uma fábrica também de carro. Pois bem, Foi a primeira ocupação profissional. foi a primeira. Havia empregos em grandes empresas naquela época. Quem tinha o curso de ginásio naquela época era muito procurado. Porém, não dava oportunidade de estudar. E nós não quisemos. Nós preferimos ficar com um salário menor, desde que a empresa deixasse a gente estudar de noite. E foi só essa fábrica que deixou. Aí nós ficamos estudando à noite e trabalhando no dia. Agora era trabalhar mesmo. Trabalhar em São Paulo não é como aqui, que você quebra um galho, tira um atestado, tá lá, não. Trabalha, acabou. Não tem direito a atestado, não tem direito a nada. E nem pode parar de trabalhar. Mesmo assim, eu ainda tolerei um ano. O professor Abreu ficou lá. Eu disse, professor, aqui nós não vamos terminar nada. Eu vou voltar para Cajazeiras. Estou sabendo que lá tem científico agora e vim. No outro ano, em 69, eu voltei e o colégio estadual já estava começando o curso científico. Aí me matriculei de novo. Eu abandonei em São Paulo, nem fui fazer mais as provas depois. Repeti o primeiro científico em Cajazeiras. Aí daí nasceu mais vontade de estudar, porque a coisa estava melhor. Eu fiquei 2 anos aqui. No último ano fui para João Pessoa, me matriculei no colégio lá do Jaguaribe. Era o primeiro ano que o colégio Jaguaribe ia ter científico, o 3º ano. Me matriculei à noite e fui enfrentar outra dificuldade. Morar em João Pessoa sem poder, ter que enfrentar tudo. Eu morava com 15 colegas, inclusive Antônio Rangel, doutor Marcílio Deodato, doutor Cândido Moreira. Eram 15 num prédio. Nesse período, você já vislumbrava fazer o curso de medicina? Sempre disse. Quando eu saí da cabeça da onça em 63, eu disse que ia ser médico e ainda plantei as árvores dizendo, é aqui que eu vou guardar o carro de baixo. Parecia coisa de Deus, né? E aconteceu tudo. E veja bem, quando eu fiz esse 3º ano científico em João Pessoa, em 71, eu fiz sem nenhum livro. Não tinha livro, não. Como na minha turma, o doutor Ivan Braga era também da turma. Antônio Rangel, que eu sempre digo que eu devo muito a Antônio Rangel. Antônio Rangel disse, olha, eu estudo só de noite, eu passo o dia dormindo. Se você quiser usar meus livros aí, pode usar. E foi tudo que eu quis. Ele tinha todos os livros. E bem, o que aconteceu? Eu passava de 4 da madrugada até 6 da noite, sem parar, estudando nos livros dele, e eles dormindo. Quando era de noite, eles iam para os cursinhos, e de tarde ele ia para o curso dele, o colégio dele, que era pago. E de noite ia para um cursinho pago também, tinha material demais. Com esses materiais, eu estudei à vontade. Conclusão, dos 15 que morávamos juntos, só quem passou fui eu. Nossa! Só quem teve o prazer de passar foi eu, no curso de medicina. Concorrido, difícil. Mas aí, pronto, depois que passei, o mundo clareou, fui para a faculdade, já ganhei direitos de moradia de graça, comida de graça, bolsa, depois veio o crédito educativo. Quem quisesse se inscrever com crédito educativo podia. Então a coisa clareou de uma rapidez, que além de tudo isso, mais o crédito educativo, eu arrumei um emprego na Saelpa. Passei a trabalhar à noite na Saelpa, nos computadores, estavam instalando os computadores da época. Um computador daquela época era do tamanho desse prédio. Imagino. Os cartões, você perfurava os cartões, tá?
para em seguida passar naquele rolo de fita 4, 5 vezes para reduzir a 1. Era um negócio sério. Mas eu ficava de 6 da noite até a meia-noite nos computadores da Saelpa. Foi a Edme Tavares que me colocou. E minha esposa, eu já me casei, fui atrevido, fui logo casar. E minha esposa conseguiu também, através de Wilson Braga, uma posição de professora, porque ela estava terminando o curso de licenciatura de letras. Aí foi trabalhar em Santa Rita, depois ela terminou a parte propriamente dita de especialização, melhorou o salário e com isso nós conseguimos vencer a vida com maior facilidade. Entre salário de crédito educativo, a parte que era liberada de restaurante, moradia, emprego, tanto a minha parte como a parte dela, nós já fizemos foi comprar carros, compramos logo um carro, compramos uma casa lá no Alto Plano de Cabo Branco, onde hoje é a casa do Major Chiquinho, que o Major Chiquinho deixou, foi essa casa que foi comprada por mim. E eu nunca parei mais de sonhar. Quando cheguei no 6º ano, no 5º ano, aliás, de medicina, todas as pessoas que fizeram isso, como eu fiz, trabalhando em empresa de governo, até o momento de se formar, quando saía para fazer residência, ele levava aquele emprego, o governo facilitava. Não, enquanto estiver lá, vai receber. Eu nunca quis isso. Quando chegou o momento de ir para São Paulo fazer residência, em 1977, eu fiz simplesmente a opção de dar baixa na minha carteira. 4 anos que eu estava na Saelpa, dei baixa e parti para São Paulo fazer residência. Já tinha um filho, deixei Fátima grávida do 2º. Quando foi no final de 77, aliás, de 78, ela foi para lá morar também. E lá em São Paulo nós alugamos apartamento e fiquei estudando na faculdade, fazendo residência e tirando plantão toda noite para ganhar dinheiro. Em São Paulo? Em São Paulo. Com esses plantões, nós arrumamos condições de equipar a nossa casa, comprar carro, comprei aparelho de raio-x que trouxe para cá depois. Quer dizer, eu sempre fui sonhando em direção a vencer. Terminou a residência e voltou direto para Cajazeiras? Para Cajazeiras. Naquele tempo, dos colegas, só quem teve coragem de se formar e ainda passar 2 anos, 3 anos fora, sem ganhar dinheiro, só com dinheiro de bolsa e plantões assim, fui eu. Os outros vieram logo ganhar dinheiro, se instalaram, ficaram por aqui. Mas eu ainda fui tentar com 2 meninos. Sempre fui desafiador da vida. Pois é, quando foi no ano de 81, eu vim embora para Cajazeiras. Cheguei aqui em Cajazeiras, no mesmo dia Chico Rolim me nomeou secretário de saúde. Sabe por quê? Porque quando Chico Rolim foi candidato a prefeito, não tinha um médico com ele. Ninguém queria apoiar Chico Rolim. E Chico Rolim, eu era acadêmico, Chico Rolim chegou em João Pessoa e disse, tem coragem de os doentes que eu mandar, você tomar de conta que ele pode mandar. Ele fica aí atendendo. Aí ele dizia, agora assim que você concluir seu curso, vá para Cajazeiras, eu preciso de você. É por isso que eu devo muito a Chico Rolim. Eu acho que em Cajazeiras vai demorar muito gerar um Chico Rolim de novo, que é um cara de muita visão. Ousado, né? Ousado e amigo. Ele sendo amigo seu, você pode... Ele perde a família dele, mas não deixa de ser seu amigo. Pois bem, Chico lançou a sua candidatura aqui a convite de Quirino, que era prefeito naquela época, de 72. E logo naquele tempo, todos os doentes que Chico precisava mandava para mim, eu morando numa casa pequenininha lá em João Pessoa, lá no Roge. E cuidando desse pessoal? E esse pessoal comigo dentro de casa. Tinha doente que passava até um mês lá. E eu ia deixar na faculdade, era onde tinha direito a receitar de graça. Deixava lá, acompanhava, pedia para operar, fazia exame e tal. Aí aqui estudar depois. E trabalhar de noite. Mas tudo deu certo e quando eu cheguei aqui, Chico disse, quer ser nomeado hoje para secretário de saúde? Eu disse, bom, deixa eu tirar pelo menos o raio-x do carro, eu trazia tudo dentro do carro, eu vim com o carro tudo completo de material para instalar um hospital. Aí ele disse, mas está nomeado no meu. E ainda me deu depois um ponto para eu começar, que foi ali onde é o atual Suplan. A Suplan. Ali era um prédio abandonado, que o Estado tinha deixado. Era da prefeitura, mas o Estado passou a ficar com ele, depois abandonou, era posto fiscal. Aí Chico Lima mandou ir para lá, eu fiquei ainda 1 ano e meio
trabalhando ali, botei meus equipamentos ali. E aí começou. Nessa experiência de ser secretário de saúde, de estar presente diretamente no executivo, foi daí que despertou o interesse de Vitoriano ser político? Mas responda daqui a pouquinho, porque a gente vai para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco você vai conhecer um pouco agora da trajetória do político Antônio Vitoriano de Abreu. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama Box Casal Pro Molas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves, 399, Antiga Rovecol, Cajazeiras, telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interview para a sua TV Diário do Sertão. Hoje, você conhecendo um pouco da trajetória de vida do deputado estadual Antônio Vitoriano de Abreu. Vitoriano, chegou logo de cara, tornou secretário de saúde. Daí surgiu esse interesse pela política. Foi daí dessa primeira experiência dentro do executivo como secretário de saúde que começou a despertar você, o homem político? Não, político eu sempre fui. Com todo esse sofrimento que eu te falei, eu sempre fui presidente de turma. Eu fui presidente dos residentes do hospital 3 vezes em São Paulo. Era uma coisa muito favorável o despertar das pessoas em relação a votar comigo. Eu fui votado 3 vezes como presidente de residência de São Paulo. E todas as vezes eu tirava 80%, 90% dos votos lá. E eu não pedia. Os colegas chegavam, vai ser você, chamava Abreu lá. Abreu é você. Porque eu sempre tive aquele jeito de dominar a coisa, ao tempo que eu trabalhava também com muita vontade, quebrava o galho de todo mundo, ficava no lugar dos outros, isso já fazia política, né? E aqui no Diocesano, nos anos que ficamos no ginásio, eu também sempre fui destacado na turma para ficar representando a turma. E, inclusive, um fato engraçado, que no dia da nossa formatura, o orador oficial era o professor Abreu. O padre Dagmar, que era naquela época o diretor, ele chamava Abreu os dois. Os dois ele chamava Abreu, né? E quando nós chegamos lá no dia da formatura, o orador era Abreu e o nosso paraninfo era Clóvis Rolim, lá de Fortaleza. E quando todo mundo perfilado lá, o padre diz, agora o orador oficial vai
usado a palavra, vai lá, Abreu. Aí empurrou, foi eu. Passou, fui eu para frente do povo. E aquela história foi engraçada, que foi ali que eu despertei, inclusive está no meu livro essa história. Eu só descobri que eu sabia fazer o discurso nesse dia. Porque quando botou para lá, eu Sem ter nenhum discurso, sem ter nada. Sem nada. Eu comecei logo dizendo, inadvertidamente eu fui convocado para falar para você. Quem foi que mandou dizer aquilo? Eu não sei. Um negócio saiu de mim logo dizendo, hoje eu me lembro do discurso. E daí foi embora. Falei de maneira tranquila. Aí todo mundo ficou, eu não sabia que era eu, mas saiu. Então eu sempre tive esse jeito de sair a coisa. Né? Pois então, quando eu cheguei aqui, que Chico me chamou para ser secretário, Chico também é muito vexado, ele disse, olha o seguinte, se você for bom secretário, é meu candidato a prefeito. Chico, porque eles, meu amigo, eu estou sozinho em Cajazeiras, apesar da revolução administrativa de Chico, era grande, estava trazendo o asfalto para Cajazeiras, o projeto Cura estava sendo jogado em Cajazeiras. A UFB na época, tinha né? trazido tudo, foi ele que trouxe tudo, o campus, o universitário, tudo. Aí ele disse, apesar de eu estar fazendo essa revolução, ninguém quer ser do meu lado, Vitoriano. Ninguém quer ser. Naquela época havia um acirramento muito forte entre o doutor Epitácio, saudosa memória, que dizia que Chico só fazia roubar e levar para o Maranhão o que tinha feito. Voltava por outro lado, Bolso Barreto, que tinha vindo para o lado do doutor Epitácio, e completava, dizendo que ia montar em Chico um chicote e umas cangalhas para ir buscar o dinheiro que ele carregava. Sozinho, então. Aí ele dizia, eu estou só, ninguém quer. Então, você ficando, eu vou lhe dizer uma coisa, se você desenvolver, você é meu candidato. Mas ainda tem aí, na minha visão, o doutor Iemirton Braga, Iramirton, tem o doutor Pessoa, eu estou também trabalhando mais para o Sargento Barbosa, porque o Sargento Barbosa tem aí um nome ali no tiro de guerra, ele tem sido um homem que tem feito alguns trabalhos aí, então podemos, por aí, mas você fica no meio, tem João de Deus, Quirino, eu vou ser secretário. Com o dia a dia da minha administração como secretário, começou a agradar, porque eu andava demais, eu era um secretário, à medida que eu era secretário, eu era o plantonista oficial de todos os lugares. Então eu pedi para ele comprar um carro, onde no carro eu tinha tudo, todos os papéis de receitar, de atestar, de fazer laudo, de trazer gente para operar, ir buscar e deixar, os remédios também comigo, os equipamentos. Então todo dia eu saía de casa, depois do café, passava na secretaria, determinava o que era para fazer e ia para um determinado lugar. Ou era na zona rural ou era na cidade. Todos os dias eu atendia o dia inteiro, receitando e fazendo. Logo, o que eu encontrava para operar, eu já trazia para o hospital, naquele tempo não tinha controle, aí chegava no hospital, despejava lá e de noite eu operava 10, 12, o que aparecesse. Tudo eu operava, tudo. Aí isso foi preenchendo os espaços de tal forma que o difícil era porque eu era o único médico que estava com o Chico. A direção da época era Deusdete, e Deusdete tinha um grupo com ele, doutor Deodato, Iemirton, esse grupo não era para deixar nada que viesse da prefeitura entrar, porque Chico estava desgastado sem necessidade. Porque, qual foi o desgaste que Chico ganhou? Por que ganhou esse desgaste? Porque estava fazendo o que ninguém sabia fazer, ele sabia. E nasceu naquele período uma inveja de Chico tão grande que era para ninguém ficar do lado dele. A história era essa. Aí, quando eu apareci do lado dele, começaram a se preocupar que alguma coisa poderia acontecer. O fato é esse. Um ano depois, mesmo eu andava, ele dizia, você tem que divulgar o nome do meu candidato, é Sargento Barbosa. E eu dizia onde eu ia, eu Sem problema, vou defender. Pedia para votar no candidato Chico, que seria Sargento Barbosa. Dia dos Pais, do ano de 82, Barbosa chamou a gente na casa de Chico, antes de eu ir para o Azevéio, eu ia para o Azevéio, abri um posto de saúde lá, fui inaugurar um posto e já levava os equipamentos para montar um posto de saúde no Azevéio. E de noite um forró. Aí Sargento Barbosa disse, olha, quer dizer que eu não posso ser candidato, viu, Chico? Já tentei, peguei, insisti para pegar o apoio de Orleide, da família, mas não quer, a minha família não quer, a mulher não quer, ninguém da família quer que eu seja candidato, portanto, você se vire. Aí Chico, mas rapaz, logo agora, justamente nessa casa que Chico morava, enfrenta o vizinho do comercial, em frente à prefeitura. Uhum. Aí ele disse, não, mas faz o seguinte, não diga a ninguém, não. Vá para o Azevéio. Ficou assim, não foi, não.
Não foi. Aí eu fui. Um dia excelente. Quando voltei no domingo, foi no domingo, na segunda-feira, aí já estava cheio que ele tinha desistido, aí começaram a gozação. Não tem candidato, não, vai ficar só o doutor Epitácio mesmo, sozinho. Aí Chico, olha que eu tenho, quando eu voltar do Maranhão eu lanço. Aí quando ele chegou do Maranhão, ele pegou, mandou fazer uma pesquisa com todos esses nomes. 6 nomes. Até o Antônio Araruna entrou no meio. Eu ganhei. E ele, antes de dizer o que ia fazer, ele chamou todos e disse, olha, me diga uma coisa. Se eu fizer uma pesquisa, quem sair na frente, vocês apoiam? Ah, apoiamos. Aí, no dia que foi para abrir a pesquisa, fui lá na Arara, na casa do sogro dele. Nós fomos, chegamos lá de tarde, que ele abriu, disse, pronto, tá aqui. E os invejosos? Vitoriano foi quem foi escolhido. E os invejosos? Vieram embora. Todo mundo saiu no silêncio, não disse nada. Aí nós ficamos lá. Cheguei, ele disse, olha, pode esperar, não fique ninguém com você. Dito e feito. Não ficou ninguém. No outro dia anunciaram, todos eles anunciaram o apoio do doutor Epitácio. O doutor Epitácio estava na vantagem, já tinha 2 anos que ele fazia campanha para prefeito. Já tinha sido prefeito, tinha sido deputado, tinha sido secretário de Estado. Naquela época, médico aqui era justamente a coisa mais querida que tinha para fazer política, né? Aí ele disse, você topa? Eu digo, topo. Pois pode começar. Aí eu caí em campo, sozinho. Quando fui fazer os primeiros comícios, eu cacei terra nos pés para fazer o quê? Em cima de um carro, um caminhão só. Manuel Felipe, o sanfoneiro que eu trouxe das Você lembra onde foi o primeiro comício, Vitoriano? Em frente ali aquele... como é que chamava naquela época? Agora da comercial, onde era na pracinha do Espinho ali, aquela esquina, como é o nome daquele? Ação Católica daquele tempo. Chamava. É verdade. Aí, dali foi ali. Manuel Felipe fez na rua da Alto Piranha, por trás daquele bequinho. Manuel Felipe foi quem tocou a sanfona e eu, em cima, mais braguinha, um carro pequenininho, e pouca gente. Aí eu criei um esquema, um jeito para sensibilizar. Eles diziam que só lá poderia ter candidatura porque tinham serviços prestados. E eu nada. Aí eu dizia, pois bem, se vocês até hoje usaram a medicina dizendo que foi serviço prestado, vocês deram um serviço emprestado, porque vocês cobram dos coitados todo tempo. Por que esse povo é obrigado a votar em vocês? Aí comecei, eu digo, daqui dá-se um tema bom. Por esse ângulo, eu penetrei na política dizendo o seguinte, veja se no nosso palanque tem um médico. Não tem, estou sozinho. Veja se tem outros tipos de doutores aqui com a gente. Não tem. Sabe por quê? Porque todos têm vergonha de quem começa. Não acredita em quem começa. Não acredita no talento de ninguém. É preciso já vir feito para eles acompanharem. Pois, a partir de agora, eu não quero nenhum comigo. Eu prefiro assim. Chico Preto era um picolezeiro que tinha aqui. Ele sempre chegava lá cedo com a carroça de picolé. Aí Chico, aquele outro que era cheio de graça, que vendia picolé. Brincadeira, eu estou esquecendo alguns nomes. Aí eu dizia, sabe a coisa, Chico Preto? O voto seu é do tamanho do voto de doutor fulano tal, eu citava o doutor. O voto do seu filho é do tamanho do outro. Agora uma diferença. Enquanto você e outros engraxados e picolezeiros têm em casa 20 e 30 outros filhos para votar comigo, e eles só são 2 ou 3, porque a família de rico não cresce, eu quero dizer a vocês que não tudo essa eleição, porque o voto é igual. Rapaz, o segundo comício já estava a rua fervendo. Conclusão, a minha eleição só não ganhei porque foi preciso o Wilson Braga, na época, como candidato a governador, criar um modelo para tomar a eleição de mim, porque nem o último comício eles puderam fazer aqui em Carneiro, que só deu a minha campanha, sozinho. Aí dali nasceu um fogo que até hoje eu não esqueci mais. Foi o melhor momento da minha vida, foi aquela eleição de 82, porque foi feita só com pobres, só com gente de rua, gente que acreditava, gente que confiava, e é por isso que meus votos resistem. Eles nasceram assim, não foram comprados, nunca comprei, não foram obrigados. Eles nasceram do que o povo entendeu que eu era. E quando você
faz o voto nascer pela consciência da pessoa, nem emprego toma. Nem emprego toma. Daí eu tive que manter essa minha posição de firmeza, de uma palavra só, de respeito a quem é pobre, quem não tem nada, de dar preferência àquele elemento que ninguém quer dar. E venho sustentando até hoje, embora com dificuldades, porque quando o meu hospital funcionou, esse povo teve lugar para fazer o que quisesse. Ninguém voltava no meu hospital, porque não tinha convênio, não. Ninguém ia 2 vezes para o hospital, porque não achava quem quisesse ou não quisesse fazer. Sempre eu quis fazer. E isso espalhei em Cajazeiras uma confiança muito grande. E ainda hoje eu sobrevivo dessa confiança que o povo me deu, que foi reforçada no período em que virei prefeito em 88, porque eu fiz o que o povo queria. E ainda está aí. Só governei 4 anos, num período em que governo federal não existia para a prefeitura, governo estadual muito pior, e empresário não tinha coragem, nem condições, nem sabia que era preciso, não tinha como ajudar uma prefeitura, nem com litro de cachaça. Fiz chamegão 4 anos, que ainda hoje eu digo que foi os melhores chamegões que Cajazeiras teve por conta da prefeitura. Fiz carnaval 4 anos, que foi justamente o momento em que o carnaval de Cajazeiras se deslanchou e ficou conhecido mundialmente. Tudo por conta da prefeitura e de João Claudino. O carnaval João Claudino ajudou e muito. E abri os espaços de Cajazeiras para o que ela vivia amedrontada. Essa cidade era uma coisa, quando a gente chamava alguém para entrar numa luta, dizia, não dá não, doutor, aqui já tudo isso é besteira. Existia um comodismo. Existia, era uma pregação de negatividade. Os 3 primeiros meses da minha administração foi para criar um espírito novo. Todo mundo queria ser empregado da prefeitura. Você sabe quantos empregados eu recebi em 89? 3.122. Nossa. Você sabe quanto era de verdade? 657. E por que essa avalanche todinha para chegar em 3.122? Todos nomeados no período eleitoral para eu não ganhar a eleição. Doutor Epitácio nomeou. Todos. Inviabilizar mesmo. Era para não deixar você respirar. E quando eu entrei, que vi essa folha, que não sobrava um tostão para a administração, eu fiz o levantamento de que, olha, os valores eram entre 15 real na época, cruzeiro mesmo, depois virou real. Cruzado depois, né? Era por aí a variação. Só dava para comprar 1 quilo de carne. Nem recolhiam INSS, mas eram de carteiras assinadas. Ninguém recolhia nada, assinava e não recolhia, deixava aí. E eu tive que enfrentar tudo isso ao tempo em que fui enfrentar o próprio desgaste meu, porque você adotar uma nova sistemática de mandar numa cidade onde o povo queria a todo custo viver de esmola, de ajuda, de piedade, de atestado, de encostamento em INSS e de ajuda das prefeituras, porque ninguém achava que podia descobrir a sua própria vida. Ninguém queria aceitar isso. Você teve que tomar algumas medidas drásticas para tentar organizar a Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Essas medidas que você tenha tomado à época talvez tenham desencadeado dificuldades no seu projeto político futuro? Não, foi o contrário. Imagino que quando eu recebi esse tanto e deixei só 657, significa dizer que 2.000 e pouco foram para as ruas ficar contra mim. O próprio doutor Epitácio, de saudosa memória, disse no outro dia, acabo de receber 4.000 votos desse prefeito que tomou uma decisão louca contra o povo, foi botar o povo para fora. E fizeram uma passeata aqui com caixão de defunto e tudo, comemorando. E eu fui ao rádio naquele tempo, eu tinha um programa chamado Falando Sério, e eu dizia, não, pelo contrário, vocês vão ver que o povo vai descobrir uma forma de viver. E quando o povo descobrir que é capaz tanto quanto eu, todos vão melhorar de vida. Aí foi quando eu fiz o carnaval e enchi a Praça João Pessoa de bancas novas, inclusive eu mandei fazer a padronização das barracas e doei. E deixei que ninguém pagava nada.
Aí, quando foi do término do primeiro carnaval, todo mundo disse, não, vai dar para eu viver com o meu próprio comércio. Chegando o mês de maio, abrimos o chamegão, que aquele ali era um depósito de lixo. Quando eu abri o chamegão, deixei livre lá, 30 dias de festa, ninguém nem conhecia nem 2. Tinha chamegão, aqui não tinha São João. Aí o pessoal abraçou o chamegão, todo mundo fez dinheiro para passar até um ano, e eu tenho declarações ainda em fitas guardadas das pessoas, dizem, olha, agora eu vou começar a viver, porque eu descobri que eu posso viver por minha própria conta. O que eu apurei desses 30 dias de chamegão, dá para tranquilamente eu passar um ano comendo dele. Quer dizer, aí começaram a descobrir. O fato é que esse pessoal arrumou uma dinâmica de ganhar dinheiro, todo mundo passou a trabalhar para si próprio, fazer seu próprio comércio, e Cajazeiras, no final, nós ganhamos a eleição. O próprio povo que tinha ido para lá voltou para cá feliz. Voltou, porque nós descobrimos, nós entregamos para ele Uma nova realidade. Uma nova realidade. E ainda mais, muitos ficaram com direito a receber precatório, ainda hoje tem gente recebendo precatório desse período, porque tinha gente que trabalhava na prefeitura, que nunca foi lá, e pelo fato de ter sido demitido, entrou na justiça e houve vamos dizer assim, uma falha na minha equipe de assessor jurídico, que deixou correr a revelia lá em Sousa, mais de 300 processos. Uhum. Aí foi que a juíza, aquela japonesa, que era do trabalho, naquela época era lá em Sousa, ela mandou me chamar e disse, doutor, eu mandei lhe chamar porque o senhor está fazendo muito, deixando a justiça muito sem valor. O senhor está desconhecendo essa necessidade de vir aqui. Então, ou o senhor se justifica, ou nós vamos ter que abrir um processo contra o senhor. O que foi isso? 300 processos já se vão aqui e seus advogados não estão vindo. Aí eu cheguei aqui, eu não estou sabendo disso, mas agora mesmo estou uma providência. Cheguei em Cajazeiras, na mesma noite demiti todos os meus advogados e nomeei outros. Aí começou a coisa a voltar a nosso favor. Então foram sempre desse jeito as decisões pesadas. Eu tomei umas decisões que ninguém queria tomar. Vamos dar um exemplo. Eu ia para a prefeitura segunda, quarta e sexta só para atender o povo. Quando era 4 da manhã, normalmente eu saía dentro de casa com um carro e um caderno e uma caneta. Um dia eu fazia fiscalização na cidade, rua por rua, anotava o que estava precisando ser feito, e os outros dias era na zona rural. Os secretários, quando acordavam, já estava o bilhete debaixo da porta, que quando eu voltava desses lugares era 6 horas. Já deixava o bilhete lá? Já deixava o relatório para cada um e mandava fazer. Casa por casa dos secretários? Casa. Aí 7 eu estava na prefeitura, sentado. No dia que era para o povo, era só para o povo. Agora eu comia no birô e atendia sim e não no birô. Dei um freio num costume que tinha na época do sujeito inventar que morreu um pai, uma mãe, não sei o que, eu queria o dinheiro do caixão. Eu pedi dinheiro para ir para São Paulo, porque morreu não sei quem da família lá. Isso era uma prática perigosa. E comia o dinheiro todo da prefeitura. Conclusão. Quem chegava, eu estava lá. Entrava um por um. E quando o cara dizia, olha, eu vim porque eu quero que o senhor me dê dinheiro para ir para São Paulo, porque morreu minha... Até avó, cunhado, queriam ir ver. Só porque tinha facilidade. Aí eu disse, olha, faz o seguinte, você vai... Já está enterrado. Não, já enterraram. Agora eu vou só visitar a família. Eu digo, então dá tempo. Na prefeitura eu tinha várias picaretas, várias enxadas, pá. Está aqui uma picareta, você vai trabalhar 8 dias para a prefeitura. Você vai ganhar seu próprio dinheiro. Aí você ganha seu dinheiro e vai. É um dos relatos mais que a gente se escuta. Não, teve vitoriano, teve uma vez um cara que foi na prefeitura, pediu emprego, disse, não, toma aqui a picareta. Era desse jeito. O que acontecia? Ele descia com picareta ou enxada, com o material que tivesse eu entregava. Aí descia, quando chegava lá embaixo, era o primeiro andar que eu atendia. Aí ele devolvia. Aí subiu o guarda e disse, olha, a pessoa que desceu já foi-se embora. Disse, não tinha nada com isso, não. Então, economizava dinheiro e eu colocava a pessoa no seu devido lugar, porque não dá você viver num mundo só de jogo assim, para desmontar a verdade. Pela sua natureza, você é um político, é um ser humano que gosta de estimular o outro a procurar explorar os seus talentos. Sempre fui. Imagina, depois que saí por esse lado aí, você já viu que eu gosto de corrigir também, enfrentava. Quando o cara dizia, mas queria todo custo me enrolar, eu terminava ele se convencendo que ia mudar. E tinha uma outra questão. A zona rural,
nós fizemos da zona rural uma revolução. Eu fiz mais de 80 açudes. A energia rural que tem no município de Cardeiras, quase 70% foi o que fiz com o dinheiro da prefeitura. Em quantos anos? Em 4 anos. 4 anos. Não Com tinha recurso próprio do município? próprio, nunca ganhei nenhum poste de ninguém. Feito com recurso próprio. Alta e baixa tensão. Mais de 81 açudes que eu fiz. Perfurei uns 80 poços artesianos com aquela máquina pica-pau. Ninguém dava nada. Revolucionei a educação quando o que é que havia na cidade? O colégio comercial, só, que comia o dinheiro da prefeitura todinho, sozinho. Era, o valor que ele comia valia todas as outras secretarias juntas. Mesmo assim, eu mantive e no final, no último ano, eu passei para o Estado. E hoje as prefeituras ficam brigando, dizendo que não tem dinheiro. Não sei, não consigo entender porque é que essas administrações hoje se perdem. Porque eu só administrei com FPM e ICMS. Não tinha IPTU de nada aqui. Não tinha, o pessoal não pagava. Era só FPM e ICMS. E no governo Ronaldo, o ICMS era pago de 6 em 6 meses, agora é de 15 em 15 dias. Aliás, agora é toda semana. Naquele tempo era de 6 em 6 meses, passar 6 meses sem pegar no ICMS. Por isso que o pessoal ficava, reclamava, porque atrasava isso, atrasava. Como é que eu fazia? Fiz milagre. Agora, por que que você vai encontrar tantas obras do meu governo sem dinheiro? Porque eu administrei sem a tal da licitação. Isso é a pior das coisas que o administrador tem, é a licitação. Só dá ladrão em licitação. Mas a licitação não seria uma forma de moralizar? A moralizar o quê? Quem inventou isso se equivocou. Vejamos bem, vou te dar um exemplo. Eu, quando fui botar a energia do Azevém, saía dali do colégio dos Cocos, foi eu que fiz aquele colégio, viu? Foi eu que implantei colégio na zona rural. Saía dali para o Azevém. O que é que aconteceu? Se fosse hoje, que tinha para a licitação, o dinheiro que a prefeitura tinha todinho, não dava nem pagar o projeto. O que é que eu fiz? Fui no Azevém e disse, quer energia? Queremos. Quantas pessoas tem aqui para cortar o mato, ou fazer o trinco, que a gente chamava o trinco? Lá de Dedé de Pereira até aqui, ao tanto. Todo mundo queria, de graça. Fizeram. Depois, quem vai cavar os buracos? Vamos. Até aí gastei quanto? Nem um tostão. Estava sendo feito o açude de Lagoa do Arroz, já tinha ali na Cevap perto de 200 postes do chão. Fui lá em Buriti, aqueles postes, para quem vai ser? Disse, é da Cevap uma parte. Digo, me deu o resto. Autorizou. Então me deu o carro MUC da Sael, pode ficar com ele, pegue lá no Cevap e leve. Cheguei, poste, MUC, e contratei Raimundo Carolino, que é uma cobra para trabalhar, era funcionário da prefeitura. Aquele Antônio lá, irmão de Delzinho, vereador da Serra da Arara, 2 pessoas que você podia confiar. Aí eu perguntei, vocês tocam o serviço lá? Não, pode mandar. Só quero o MUC. Um era motorista, pegava o MUC pegava na Serva para os postes, ia lá, menos de 20 dias estava tudo colocado. Quanto gastei até aí? Nada. Aí fui na casa do eletricista em Juazeiro do Norte, falei com o Cícero, contei a história, disse, você só diga o que quer, deixa o cheque aqui, que eu mando tudinho. Pagava, dava 10, 20 cheques pré-datados, o material chegava aqui, botava. Gastei quanto aí? Ninguém viu. A obra está feita. Foi a mesma coisa para o Zé Veio, foi a mesma coisa para o Pau d'Arco, mesma coisa para a Serrinha, mesma coisa ali para o Catolé. Tudo, se fosse com licitação, como é hoje, 10 firmas se inscreveriam. Já vão combinadas. O que você poderia gastar 1 milhão vai ser 10 milhões. Na hora que abre aquelas concorrências, já tem quem vai ganhar, eles já se combinam. E a maioria... Você disse que é a manipulação. Com certeza, quando eles vão sair dali, daquela licitação, já sabe quem vai desistir e quanto vai receber, da própria empresa que vai ganhar. E com quem vai ficar essa despesa? É com a prefeitura, é com o poder público. Então, essa tal de licitação não tem nada de coisas que venham da, dizer assim, qualidade ou moralidade. Não tem. Mas, deputado, a forma de trabalho coletivo, como o senhor exemplificou no início dos trabalhos à frente da prefeitura, eu acredito que hoje o pessoal não teria a mesma disposição. Aí qual seria o caminho?
Não, a disposição... Porque a gente, todo mundo queria assim, não, vamos juntar aqui o pessoal da comunidade, você vai cavar, você vai levantar. Ninguém está disposto Mas hoje a mesmo, fazer esse tipo de mesmo trabalho. assim, se você for trabalhar com a mão diretamente da prefeitura, pagando, fica mais barato. Você acha que o Bolsa Família viciou, acomodou o povo brasileiro? Olha, Você é contra o Bolsa Família? Não sou não. A Bolsa Família, ela veio para dar um estímulo. Um estímulo. Por quê? Não existia coisa mais degradante do que você viu o brasileiro com cara de quem nunca comeu, principalmente o nordestino. Você conhece mais alguém magro por aqui? Gordo. Tudo gordo. Você conhece mais alguém aqui que quando vê um pedaço de uma coisa para comer cai por cima como nunca tivesse visto comida? Não vê mais. Para encher a mesa, todo mundo vai lá tranquilo. Isso significa que o brasileiro agora come, e come bem, vive sossegado na questão de se alimentar. Então, isso é necessário, era necessário. Mas, por outro lado, não está acomodando o povo brasileiro? Alguns. Infelizmente, em todas as coisas que a gente for fazer no Brasil, tem sempre alguém que varia, que sai, desvia. Lamentamos. Agora, a ideia da Bolsa Família foi excelente. Foi excelente por isso, porque se há uma coisa que o cidadão merece ter no seu dia a dia é o alimento. No momento em que o alimento veio para a mesa do cidadão, principalmente no Nordeste, eu acho que isso aí foi uma coisa divina. Porém, precisando fazer como eu fiz. Eu dava, mas eu pedia, antes de receber o que eu ia doar, eu fazia a minha oração lá, meu sermão, para o sujeito começar a entender que a vida é diferente, que ele pode também fazer. Você comprou muitas brigas? De várias jeitos. Eu nem comprava, eles já traziam feitas. Todas as minhas ações de governo terminavam na justiça. Havia, Joaquim Alencar, na época, estava querendo ser político, e ele adotou uma série de táticas que todas caíam nos piaços dele. Porque não eram bem trabalhadas. Era algo que todas as pessoas viam que era um desejo que ele tinha ali dentro de si, de não aceitar-me como prefeito, de não aceitar-me como político, até porque ele achava que havia uma separação muito grande entre nós dois, uma vez que ele era filho de gente que tinha as coisas, e eu era lá da Cabeça da Onça, morávamos juntos, inclusive a terra que ele comprou na Terra Molhada foi de um tio meu. E aquela casa construída na Terra Molhada, todas aquelas madeiras dali foram tiradas lá do meu sítio Cabeça da Onça do meu avô. Foi doação. E ele, quando chegava aqui da praça, no meio da rua, achava que eu era um esmoléu de todos os lugares, que aliás não tem lugar nem de origem, e que ele tinha uma outra origem. E aí com isso ele começava a trabalhar com processo. Ele chegou ao ponto de dar parte que eu estava vendendo calçamento, pedra de calçamento. Teve essa polêmica, tirava calçamento do canto, levava... Pois é, agora imagina o que era nada. Ele criava o negócio para ver se causava uma polêmica. Vou te mostrar o seguinte. Quando nós entramos na prefeitura, a Avenida do Jardim Oásis não passava nem bicicleta, porque ali foi feita rapidamente, o Estado fez aquela avenida e colocou o calçamento em cima do lixão, ali era o lixão de fora a fora. Quando chovia, qualquer carro que passasse, atolava, caía e ficava lá. E passava prefeito, ninguém queria enfrentar aquilo ali. Quando eu entrei, no ano de 89, as chuvas foram abundantes e ali virou um inferno. O Jardim Oásis ninguém passava. Estava também havendo naquele período o tráfico dos carros do sal. A estrada do sal tinha sido aberta para cá e todas as carretas pesadas passavam ali. Então, era o fim da picada. As pedras do calçamento estavam a 10 metros de fundura, de tanto descer atolado. Aí eu tomei a decisão. Eu digo, olha, não passa mais carro aqui, não vai passar mais. E botei os tratores para furar, para ver até onde ia, porque só era toleiro. E dali saíam pedras e pedras e pedras de calçamento. Então, fizemos as seleções das pedras, foram fazendo as pedras dali, fazendo os montes, e de lá comecei a encaminhar para outras ruas que eu precisava calçar. Por exemplo, a Francisco Martins, lá nos tecedores, também não andava ninguém. Eu digo, vou calçar a rua Francisco Martins logo, porque aqui não vai ser calçamento mais, não tem condições. Aí todas as pedras dali, eu encaminhava para fazer outra rua. Aí foi aí que eles criaram um movimento que eu estava arrancando pedra para vender para o Ceará. Coisa que não tinha lógica. E as rádios, muito que fizeram a sua festa, né, dizendo que era mesmo. Eu não tinha medo, eu não fui daqueles prefeitos que, ao chegar no comando, passava nas rádios e dizia, olha, eu vou fazer contrato aqui, mas não vou permitir que outros venham falar de mim, não.
quando eu fui fazer o contrato de todas as rádios aqui, os donos perguntaram, e aí, o senhor é igual aos outros? Que os outros falavam logo, se for falar de mim, não deixe falar. Eu digo, não, eu quero que fale a semana inteira, todos têm que falar, e muito. Porque no sábado eu desmancho. No sábado eu pegava de 12 horas até 4, no programa Falando Sério, podia vir quem viesse. Desmanchava tudo. Desmanchava, porque eu levava a verdade. Então, essa confiança eu conquistei na tora. Era, quando eu me sentava de frente aos microfones, eu dizia, olha, até hoje, aqui nesse microfone, passaram e dizia o nome. Quem falou de mim durante a semana, dizia, olha, aqui tem, inclusive, gente da rádio que fez isso. Prepare em casa agora, porque se você tiver condições de responder, pode entrar no ar agora que eu não tiro do ar. Entrava? Entrava nada, tudo feito de mentira. Pois bem, conclusão, esse foi um dos problemas que eu tive que enfrentar. Outra coisa, quando eu disse que ia alterar a educação de carreira, porque a educação de carreira tinha que ter uma revolução, eu comecei primeiro fui construir o colégio de Boqueirão, um colégio em Divinópolis e um colégio nos Cocos. Imagina isso com recursos próprios, você fazer um negócio daquele tamanho. Por que eu dizia que precisava fazer isso? Zona rural, naquele tempo, não tinha professor. E quando você encontrava um professor, tinha feito metade do primário, não sabia ensinar. Que cultura ia ser continuada desse jeito? Então, quando eu abri o Colégio dos Cocos para fazer, aí eu comprei a casa, onde o Colégio dos Cocos é, do vereador Edmilson, que era meu irmão. Comprei porque o ponto era aquele, não tinha outro não tinha lugar melhor do que aquele para fazer um colégio na rural, porque ali concentrava, era o ponto de convergência de todos os lugares. Aí, quando eu abri o fogo para construir ali, aí Joaquim Alencar, com sua equipe, outro processo, para não construir o colégio. Você acumulou muito processo aí, né? Tinha demais, mas caíram todos, nenhum pegou. Deputado, deixa eu aqui rapidinho aqui no Facebook, tem um pessoal cobrando. Deputado Chagas Pereira Medeiros, doutor Antônio Veturiano de Abreu, conheço de longas datas e sei o quanto é um homem trabalhador. Parabéns pela entrevista, sem mais. Ele está lá em Osasco, Chagas Pereira. A Carol Silva, suplente vereador Preguinho e família, está parabenizando o deputado pela entrevista. Obrigado, Veturiano, pela pavimentação de Carrapateira. Obrigado, Conrado, pela entrevista. E o Rômulo Lira, Veturiano lembrou bem do trabalho de Raimundo Carolino, que prestou e presta muitos serviços em Cajazeiras e região. É uma fábrica, esse é uma máquina. Vejamos, quando nós iniciamos o Colégio dos Cocos, não trabalharam meia hora, chegaram lá os oficiais de justiça, mandando embargar a obra. A pedido do promotor da época, que era aquele Aristóteles, lá de São José de Piranha, que ele passava todo dia lá. E fazia parte da equipe aqui que me apertava mesmo, na justiça, e impôs que o juiz mandasse embargar. O juiz mandou embargar. Quando o embargo chegou lá, eu não estava aqui. Aí os oficiais de justiça voltaram para cá e foram se perguntar o que fazer. O pessoal da prefeitura disse, olha, você espere, quando o prefeito chegar, aí ele assina. O que aconteceu? Em 3 dias nós fizemos no colégio. Você sabia disso? Não é esse detalhe, não. Eu determinei o seguinte, contrato todos os pedreiros que tiver hoje de folga em casa, eles numa quinta-feira. Contrato todos os pedreiros, qualquer servente que quiser, mais a churrascaria de Benur, para ficar dando caldo e comida sem parar. Botei a caminhonete da prefeitura a serviço disso, a esse serviço e mandamos encher lá de cimento, de cal e de tijolo e tudo que aparecesse. Começamos na quinta-feira, mais ou menos 2 da tarde, depois que foi decidido isso. Quando foi na segunda de manhãzinha, aliás, no domingo de noite, já estávamos lavando o chão lá e encostando as carteiras escolares para desafiar a justiça. Que eu não estava fazendo errado. Você tem um colégio para doar ao povo, para revolucionar a educação e ter que parar por iniciativa de alguém que, em nome da lei, fez simplesmente a bagunça. Está aí. Depois que nós deixamos lá todo cheio de carteira, eu assinei o embargo e perguntei se o juiz teria coragem de mandar desmanchar. Quem está aqui acompanhando e parabenizando pela entrevista é o Ronaldo Rodrigues, a Luciana Souza, que é a sua filha, e também o Neguinho de Juraci e a Cida Abreu. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, está um pouco com o tempo estourado, mas daqui a pouco a gente volta abordando outros assuntos polêmicos com o deputado Veturiano, hoje no Interview.
TV Diário do Sertão, a sua TV online. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama box casal Pro Molas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos. Em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves 399. Antiga Robecol. Cajazeiras. Telefones 3531-3235. 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview para a sua TV Diário do Sertão, hoje batendo papo com o deputado polêmico, mais conhecido como Leão, Antônio Vitoriano de Abreu. Tem muita coisa para a gente explorar, mas infelizmente nós somos escravos do tempo e boa parte da trajetória de vida de Vitoriano vai ficar para uma outra oportunidade. Mas nesse último bloco vamos fazer um jogo rápido, onde eu vou fazer algumas menções ou citações, alguns momentos, algumas situações, e Vitoriano vai dizer aquilo que vem à sua cabeça. Mas antes disso, tem o Gilvan Abreu, tem a Denise Tamires, tem a Kaline Firmino, a Beatriz Ferreira e também o atual vereador no Edilmirim, Jucinério Félix, parabenizando o senhor pela entrevista. Deputado, se comentou muito, até que a gente comentava em off, que o senhor, quando foi deputado a primeira vez, teria defendido um projeto até então estranho, né? Que era a questão de castrar o jumento e também botar focinheira nos cachorros lá da Orla Marítima de João Pessoa. Existiu de fato esse projeto ser defendido na Ellen, na época que você foi deputado estadual? A da focinheira, sim. Porque nós estávamos vivendo naquele período as agressões dos cães, sobretudo nas praças, nas praias. E esse projeto nem sequer foi de minha iniciativa mesmo, foi de Santos, da cidade de Santos, em São Paulo. Nós pegamos lá da cidade de Santos, que estava sendo criada em Santos, em Vitória, no Espírito Santo, e João Pessoa seria a terceira cidade que iria ter isso. E fizemos o projeto. Mas isso foi transformado em gozação, porque, lamentavelmente, naquele período, ainda hoje tem deputados que não têm, assim, conhecimento das coisas. Vão para lá para fazer mídia, para gastar com brincadeirinha, com fofoca, não tem talento, né? E o nosso talento sempre foi muito avançado. Tanto é que, além disso, aí eu entrei com o projeto também de criar a TV da Assembleia, de criar a Rádio da Assembleia, de criar, comprar os aviões para os helicópteros, para o estado da Paraíba. Todos os meus projetos foram feitos depois pelos governadores que vieram depois. Agora, a história da castração, essa nunca teve, nunca existiu. O que existiu de verdade foi que eu tive 2 acidentes com meu carro, com jumentos, na estrada, quando eu ia para João Pessoa, e a morte do padre Vieira,
Padre Vieira morreu de um acidente de jumento no meio da avenida. Verdade, bem lembrado. Aí eu citei que os jumentos estavam nas ruas, nas avenidas, aliás, e mais ainda nas Matando BRs, pessoas. E estava matando todo dia. E que o governo teria que tomar decisão. Pronto, foi isso aí. Meu projeto foi esse, fiz 2 discursos e entrei com o projeto para que, inclusive eu dei a opinião, o governo poderia colocar veículos à disposição disso para recolhê-los e fazer, escolher um lugar para eles ficarem restritos, porque seria uma forma de também não abandoná-los. Aí, daí nasceu a história de que eu teria botado o pedido para castrar. E se tivesse pedido, hoje já estão fazendo. É engraçado como que a gente... Isso aí eu não disse, nem toquei nesse assunto. Mas hoje já estão castrando os animais porque estão se proliferando demais e estão fazendo com gato, com cães, assim por diante. Mas como isso foi criado na época, não sei até dizer quem foi que criou, aí adversários meus começaram a querer crescer em cima disso. E hoje, inclusive, aqui já teve até políticos que andaram fazendo essas gozaçõezinhas no rádio, e eu botei na justiça. Ele agora está apertado, porque vai ter que descobrir onde está essa gravação, onde é que existe esse projeto, que esse projeto nunca passou. A Assembleia já mandou todas as documentações, que nunca ninguém revelou isso lá, e a pessoa que fez essas fofocas certamente vai ter que responder e vai sofrer para provar, não é verdade? Deputado, seu filho, logo em seguida, Léo Abreu, ele foi candidato a prefeito de Cajazeiras, logrou êxito nas eleições, mas ele acabou abdicando ao cargo de prefeito. E foi um momento muito delicado para a política e também para a sua própria família. Você acompanhou de perto essa decisão? O que comenta-se à época que você não sabia dessa decisão que Léo tomou? Foi um negócio dele. Se ele estava sentindo dificuldades por algum motivo, a mim ele nunca revelou. O fato é que eu fui anunciado por Chagas Amaro na hora que ele já tinha renunciado. Eu estava em João Pessoa fazendo uma restauração dentária. E quando eu saí da cadeira, Fátima bota o telefone no meu ouvido e Chagas diz: olha, tu não sabe de uma coisa, o Léo acaba de renunciar aqui. Quer dizer, eu fiquei sem prumo, sem rumo e sem saber o que dizer, porque eu não sabia quais eram os motivos. E que isso, com certeza, deixou muita gente também sem saber por quê. Mas como em política tudo é possível, a gente com o tempo vai se adaptando. E hoje eu entendo que Léo, apesar de ser talentoso demais para falar, para abordar, para discutir, ele é muito simples para fazer política administrativa assim, porque há muitos confrontos, muitos debates, e ele não gosta de estar contrariando de ninguém, e assim por diante. Então ele preferiu sair e entregar o seu sucessor. Você se arrepende de ter estimulado também a entrar na política? Também, mas ele foi mais entrar na política por conta do padre Francivaldo. O Francivaldo dizia todo dia: olha, você não pode deixar de disputar essa eleição, porque vai ser a vida inteira esse pessoal, você é quem dá certo. Aí ele entrou, até ele disse: pai, eu não tenho condições de estar, porque nem dinheiro a gente tem, mas o padre está insistindo, e já fiz várias pesquisas, está apontando essa possibilidade. Eu vou entrar. Digo, bem, pode fazer, eu nem digo sim, nem digo não. E deu certo. O fato é que ele criou em Cajazeira uma grande esperança de uma nova personalidade política, no estado também. Eu digo a você que é mais em João Pessoa do que aqui, porque em João Pessoa não há um só setor, principalmente os órgãos maiores, tribunais de justiça, tribunais de contas, a universidade, os jornalistas, os políticos aposentados, para não dizer... Eu estava certo que nós tínhamos encontrado uma figura capaz de botar esse Estado para um outro ângulo, mas infelizmente ele não aceitou. Após a renúncia, chegou a conversar com ele? Você pediu uma explicação a ele sobre tudo isso? Não, ele passou 3 meses afastado de mim, sem querer conversar. Eu respeitei. E depois ele começou a voltar lá em casa e nós convivemos normalmente. Eu nunca perguntei, nem vou perguntar. O fato é que eu cheguei a uma conclusão depois. Ele tem mais coragem que nós, porque você renunciar e ficar dentro do ambiente, aguentando as críticas que vierem, porque eu já vi gente renunciar e morrer, se suicidar. E você renunciar e ficar lá, e até hoje não deu satisfação a ninguém, é muita coragem. Eu não teria essa coragem, porque eu sou mais de bater, de enfrentar, até né, que cause uma questão maior de morte, e lá vai, eu não renuncio não. Nas eleições de 2012...
O nome de sua filha, Luciana, ela também apareceu na lista dos pretensos a ser vice de Carlos Rafael. E na instância final, praticamente, o nome dela teve que ser substituído pelo de Adjemilton Pereira. O senhor ficou insatisfeito com essa decisão? Não, porque eu não posso decidir só, né? Eu tinha apontado o nome dela, inclusive ela não queria, mas eu apontei no momento em que Carlos Rafael falava em reeleição, porque eu achava e ainda acho que era um complemento no ângulo político. Porque o nome da filha do deputado, da irmã do prefeito que renunciou, tem uma posição de coragem em tudo que for fazer, poderia ser um complemento muito bom para a disputa das eleições. E eu fui por este ângulo. No entanto, os outros componentes acharam que não, dela poderia sair e seria Adjemilton, porque ele estava há muito tempo já nessa batalha de rádio, defendendo vários problemas da cidade, e poderia isso implicar em melhor voto. E nós aceitamos e fomos para a luta. Comenta-se que depois dessa decisão, Vitoriano não teria participado tão ativamente da campanha. Inclusive, após Carlos Rafael não lograr isso na campanha, o deputado teria feito um pronunciamento na emissora dizendo que já era consciente que ele não iria vencer. Houve de fato toda essa situação, deputado? Você sabia que tinha problemas dentro do projeto de reeleição de Carlos Rafael? Olha, o que eu disse eu repito do mesmo jeito, porque, vejamos, eu garanti que ficaria na campanha com ele. Ele, com todos os membros, disseram que bastava vir nos comícios, e eu vinha a todos. Teve dia que eu vim aqui e voltei no mesmo dia. Em nenhum debate eu faltei. Visitar a zona rural onde eles me mandaram, eu fui. Eu cumpri fielmente o que foi me dado. Eles cumpriram com a parte deles? Não, a parte dele era fazer a própria campanha, né? Eu estou dizendo as minhas tarefas eu cumpri. Pois então, o que acontece? Nessa declaração que fizeram depois, quiseram fazer um carro de batalha, né? Eu disse nas ocasiões que me encontrei com ele, que ele sempre ia, semanalmente, ia para João Pessoa para a gente avaliar, e eu dizia, olha, me diga uma coisa, como é que anda as pesquisas? Você está fazendo? Ele dizia, tô. Eu digo, como é que anda? Ele dizia, olha, hoje ela está ganhando. Hoje ela está ganhando. É a faixa de tanto por cento. Aí eu calcular, dá 2.800 de maioria. Mas na outra semana a gente vai fazer uma série de outras alterações no trabalho e vamos tomar. Digo, olha, para você ganhar, você tem que puxar 1.500 votos. Você ganha com 100. E para você tirar esses 1.500 votos lá para cá, aí você faça tais e tais ações que você toma, você puxa. Aí ele vinha, super animado. Quando mais uma semana fez, rapaz, não pude fazer ainda. E como é que tá? Fez outra pesquisa? Não, estou terminado de fazer, mas ainda é aquilo mesmo. Eu digo, não pode, está se aproximando o dia. Está se aproximando o dia. Você tem que batalhar para inverter isso. Aí veio a fase que os comícios estavam bonitos demais, né? Muito animadores, e que a equipe dizia, não, nós já estamos ganhando. Eu dizia, não é comício, não é a realidade. Eu sou velho em política. Eu sou velho em política. Dormiu eleito e acordou. Eu já passei por tudo isso. Então eu dizia, olha, Rafael, a gente tem que olhar o seguinte, muitas vezes os eleitores do outro lado não gostam de sair às ruas, eles vão dormir. E os nossos eleitores, os seus eleitores, são de jovens. Jovens vão mesmo. Se você chamar 10 vezes por dia, todas as vezes eles vão. E fazem zoada, mais do que qualquer outra categoria. E daí não dá para você confiar que essa é a vitória. Não dá. Vamos para as pesquisas. As pesquisas é o que valoriza. Então foi o que eu disse da época, que a coisa caminhou até o fim, ele mesmo me dando as informações. Então, eu acho que houve nessa história a mudança de estratégia de acreditar mais nos comícios, mais na oratória, mais no discurso, do que nas outras ações. Era uma coisa que dava, para quem tem experiência para notar, que em 1 ano e 6 meses de prefeitura, você não faz o seu nome o suficiente para ultrapassar quem já passou 8 anos. Só basta pensar por aí. Não tem como, em 1 ano e 6 meses, por mais que você trabalhe bem como administrador, projetar o senhor numa altura para disputar uma campanha. Não ultrapassa o outro que já foi 8 anos, 9 anos, a não ser que aquela pessoa tenha sido muito destruidora ou muito fraca.
Aí, isso é algo que dá para ser partido por aí. E eu acho que quem depois quis misturar, confundir, foi simplesmente alguém que pensou em bagunçar a nossa convivência política, que está indo muito bem, o nosso grupo, para separar, porque eu acho que é assim. Quem faz política pensando em todas as possibilidades. É a possibilidade de... É a arte das possibilidades. De possibilidade. Você tem sempre que armar alguma coisa ou para crescer ou para derrubar o outro. Deputado, como é que anda o seu processo de reeleição? Inclusive já se comenta, foi divulgado muitas vezes na imprensa e volta à tona novamente, que o deputado já teria fechado alguns acordos com alguns vereadores da Câmara Municipal de Cajazeiras. Existe esse acordo chamado Acordo dos 7? Já foi inclusive publicado. No último sábado que nós fizemos o nosso encontro no Espaço do Cidadão, o chamado Espaço Popular, todos 7 foram, fizemos a fotografia oficial, está aí todos circulando com essas fotografias e estão conscientes de que o nosso trabalho na Assembleia é o melhor trabalho para Cajazeiras. Não adianta, a não ser que alguém queira atrapalhar nosso trabalho ou queira botar outra pessoa na esperança de botar... Porque o adversário só deseja que o outro vá para casa mesmo. Mas ninguém venha dizer a mim nem a ninguém no estado da Paraíba de que meu trabalho na Assembleia hoje não é um trabalho que recebe apoio de todos os lugares. Porque eu estou hoje cansado de parar em sinal de trânsito, chegar em supermercado e ter que passar um tempão conversando com gente que eu nunca vi para dizer que meu trabalho é excelente como deputado. E que Cajazeiras está de parabéns por ter um deputado que não fica... Você fala dessa experiência na capital. Da João Pessoa. Mas você acha que o interior compreende esse nível de trabalho seu, essa nova leitura de trabalho na AL? Sempre confia. O Estado não é mais aquele Estado antigo onde você só acreditava se ouvisse no rádio. E a rede? E a internet? As redes sociais. Isso aí está sendo hoje a melhor coisa que se pode fazer para você merecer apoio de quem realmente quer lhe conhecer. E eu estou, graças a Deus, muito bem no estado inteiro, porque nós estamos sempre nas posições que outros não conseguiram. Vejamos, eu fui relator do orçamento da Assembleia durante esses 2 últimos anos e foram os melhores momentos que a Assembleia teve em relação a orçamentos. Porque nós fizemos com cuidado mesmo, vivendo aquilo ali. Eu não mandei alguém fazer o orçamento, não, eu mesmo fui fazer. E nós dominamos a coisa. Levamos os recursos para os seus devidos lugares, contemplamos as categorias que realmente precisam ser contempladas. Não fomos trabalhar aquela história que fulano, a categoria tal não votou em mim, não vai ser preciso trabalhar por ela, não. Eu sempre trabalhei de maneira equitativa. Deputado, hoje você é oposição ao governo do estado da Paraíba. É oposição ferrenha ou você está aberto a conversações? Olha, eu sou equilibrado, seguro do que quero. O governo já me chamou 5 vezes para ir lá. Queria, no começo, a primeira vez, mandou ali para São Gonçalo, um encontro lá com o Ademir Soares. Eu fui, cheguei lá, Ademir, eu vim para combinar, você quer e quer não. Quando foi um mês depois, eu estava na Epitácio Pessoa com o Fátima, fiquei saindo no laboratório, era ele que estava no telefone, e dizia, olha, o ideal é a gente conversar hoje. Eu digo, governador, eu tenho o seguinte princípio, o seu jeito de governar não coincide com a minha forma de ser. A forma como o senhor conserva ou cativa suas amizades não consegue ser do meu jeito, porque os seus antigos amigos já não são os seus amigos mais. Os novos amigos estão todos saindo porque não aguentam. E os que vierem depois simplesmente vão se destruir, então vamos trabalhar cada um no seu lugar. Então, não é coisa de agredir, de nada não, é simplesmente eu me posiciono mostrando que a minha posição de ver o mundo, o jeito que eu queria ver essa Paraíba andar, não é o jeito que o governador toca. Não é o jeito. Porque o governador faz o seguinte, só na forma como ele aparece, de público, é uma forma de deboche. Ele só fala debochando, que ele está exageradamente certo e que todas as outras pessoas que falam que tem alguma coisa a dizer estão erradas. E que o que ele está fazendo ninguém nunca fez, quando na verdade é o contrário. Quer dizer, eu tenho muita experiência em política, em administração. Eu sei o que é fazer para crescer. Eu sei o que é que a gente precisa fazer para esse Estado se desenvolver. O senhor aposta no nome de veneziano? É o melhor nome hoje das oposições da Paraíba? Com certeza. E Vitalzinho? É a mesma coisa.
são da mesma família, são irmãos. Eu acho que os dois, para onde forem, pesam do mesmo tanto. Eu acho até que Vené é melhor. Por quê? Porque Vené tem um público jovem que quer apenas porque ele é cabeludo. E o Vital não é. Vital tem que ser cabeludo também. Vê como é engraçado? Deputado, eu gostaria de saber um pouco mais, mas infelizmente, como eu falei agora há pouco, nós somos escravos do tempo, nosso tempo aí já cesariou. Mas eu quero deixar o convite em aberto para que você volte aí, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a sua experiência, a sua trajetória política em Cajazeiras e também no seu primeiro mandato como deputado estadual e também alguns projetos importantes que infelizmente o tempo não vai permitir que possamos adentrar nisso. Mas eu quero aproveitar nesse rapidinho e fazer um jogo rápido. Eu cito o nome de algo ou de alguém e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Cajazeiras. Minha cidade, haverei de morrer por ela. João Pessoa. Gosto também porque é uma cidade que representa para o Brasil uma coisa nova de segurança e de firmeza. Se não fosse médico e político, seria o quê? Agricultor. Concluiu o curso de advocacia? Vou concluir daqui a 2 anos. Por que advocacia? Porque eu queria descobrir quais eram as verdadeiras razões de tanto desmantelo na justiça. Conseguiu encontrá-las? Ainda não, porque é complicado. Uma lembrança de infância Fui de queimar, Cajazeiras. caí dentro do fogo uma vez e queimei a perna. Deputado Vitoriano tem medo de alguma coisa? Tenho. De quê? De Deus. Só de Deus? Só. Porque Deus, quando quer botar cabresto na gente, mas bota ligeirinho e você nem nota. Não adianta querer fazer o que ele não aceita, o que ele não deixa. Você se considera hoje um homem mais maduro? Sou maduro. Se arrepende de alguma coisa? Sim. Por exemplo? Eu, quando jovem, eu me precipitei em algumas coisas que hoje eu não faria mais. Comprou muitas brigas, muitas inimizades. Perdoas? Eu não tenho inimizade a não ser por questões políticas. E são todas que já tivemos, perdão, diversos. Não tenho ninguém guardado como inimigo. Vitoriano toparia voltar a ser candidato a prefeito de Cajazeiras? Olha, tem uma carta minha que eu entreguei à população no ano de 96, porque naquele momento eu não aceitava perder. Sabe por quê? Porque eu estava com um índice de aceitação muito alto, mais de 60%. Eu estava vendo que Cajazeiras precisava de mim de novo, porque tudo que eu havia montado até o ano de 92 estava voltando a zero, estava se acabando tudo. E o povo cobrava, dizia que eu tinha que voltar. E eu então entrei para disputar com essa certeza que seria eleito. Meu vice era Deusdedit. E de repente, quando faltando 30 dias, Maranhão mandou eletrificar o resto da zona rural todinha para o Dr. Epitácio ganhar de mim. E ainda ganhou com poucos votos. Daí eu entendi que não dava mais para a gente sonhar e correr em direção à prefeitura quando o povo estava se esquecendo tão imediatamente de duas administrações que, comparadas, eram muito distantes uma da outra. Então você não toparia? Eu acredito que não, porque a minha ideia é continuar como parlamentar e, se possível, subir de posição de parlamentar, porque eu estou me sentindo muito útil na área do legislativo e querendo que a Cajazeira nossa não fique somente nessa história do político dela ser só deputado e prefeito e mais nada. Um sonho? O meu sonho é grande, eu não gosto de sonhar pequeno, não. Cite um deles. Eu queria governar algo maior do que Cajazeiras. O Estado? Se possível, eu aceitaria. E se pudesse. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu quero, inclusive, pedir desculpas, porque, infelizmente, a gente não deu para abordar todos os temas necessários no programa. Mas espero que você possa voltar aqui e nos prestigiar com o seu conhecimento e suas experiências de vida. Conrado, eu te digo sinceramente que nada me deu tanta alegria na vida até hoje quanto foi esse momento de estar na minha Cajazeiras falando dessa maneira. Eu sempre falei em Cajazeira por rádio. Agora, assim, através da televisão, de maneira tão descontraída, não sei se você notou, quando você disse que é uma conversa livre, eu gosto, se é conversa livre, eu quero falar como se eu estivesse lá no sítio. Com certeza. Eu não trago aqui aquele estilo que quando eu estou falando na Assembleia ou quando eu estou em outros meios, eu
controlo o jeito de falar minhas frases, eu saio equilibrando, porque mais é outro comedível. meio. Mas quando é para falar assim, à vontade, eu prefiro falar gaguejando, com a linguagem como se estivesse no sítio. Entendo. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de me adaptar ao ambiente. Eu gosto muito de gramática portuguesa, eu gosto de falar as coisas certinhas quando há o espaço. Mas quando é assim, à vontade, eu prefiro falar como se eu intimista, estivesse lá no sítio, do jeito O intuito é isso. gaguejando, vai, que eu acho que tem até alguém em casa que deve dizer que esse homem está fazendo curso de Direito, já terminou medicina, já fez 3 especialidades, e ainda está desse jeito. Mas é porque eu quero ser assim aqui, eu quero ser assim. Então, agradeço muito, você me proporcionou um momento muito bom mesmo, e fez eu falar o que eu queria falar em casa mesmo. Aqui era que, sabe por quê? Tem gente que acha que eu sou rico, que eu nasci rico. Acha que eu nunca sofri. E outros acham que quando eu digo trabalho, que arranja com trabalho, o cara, é porque ele nunca trabalhou. Pois ainda hoje eu trabalho. Eu estou com 16 dias aqui. Dentre esses dias eu estou no pós-operatório de vesícula que eu fiz. Está com 29 dias que eu operei de vesícula. E vou para o sítio. Assim que me dá uma brechinha, eu chego lá, trabalho o dia todo na roça. Muito bem. É Sucesso, incrível, deputado. mas é porque eu gosto. Sucesso, boa sorte. Muito obrigado. Boa noite. Muito bem, final do nosso programa Interview, nós temos um compromisso também agendado amanhã às 18 horas com mais um bate-papo. Espero contar com você, amigo telespectador, nos acompanhando via online. A todos vocês, o nosso muito obrigado, um abraço e até amanhã.